Assuma o controle do seu dia, não da semana, não do mês, do dia de hoje. É dentro de um único dia que sua identidade é construída. Não é no plano perfeito, não é na virada do ano, é nas próximas horas. Uma decisão firme agora já muda o seu estado. E estado emocional define ação, e ação repetida muda identidade. Quando você cumpre o que promete para si mesmo, você cresce por dentro. Não é motivação, é respeito próprio. Você para de procrastinar porque não aceita mais quebrar a própria palavra. Sua confiança aumenta porque você já provou que consegue agir, mesmo sem vontade. Você se posiciona porque sabe que sustenta o que decide. Os estoicos entendiam algo muito direto. Caráter não nasce da intenção de mudar, nasce da prática diária. Porque pequenas escolhas repetidas constroem quem você se torna. Assumir o controle do dia não é encher seu celular de tarefas, é fazer o que importa antes que o mundo ocupe sua atenção. Você diz que não tem tempo, mas seja honesto. Quanto do seu dia é escolha sua e quanto é reação? Quanto tempo você vive decidindo e quanto tempo você vive respondendo? O que te falta não é capacidade, muitas vezes falta direção clara. Cada distração enfraquece sua autoridade. Cada decisão cumprida fortalece sua identidade. E identidade forte gera resultado. Neste vídeo, você vai aprender 7 práticas simples e aplicáveis que reorganizam sua mente e reposicionam suas próximas horas. Não são fórmulas mágicas, são fundamentos. Porque quando você aprende a conduzir bem um único dia, descobre algo poderoso. Você não precisa transformar a sua vida inteira agora, precisa ganhar as próximas horas. Se isso já mexeu com você, não ignore, não transforme essa clareza em mais um vídeo esquecido. Escreva nos comentários: hoje eu assumo o controle do meu dia. Não para provar nada para ninguém, mas para lembrar a si mesmo quem está no comando. É assim que a mudança começa. Prática 1. Coloque sua mente em ordem e veja sua vida mudar. Você já percebeu como alguns dias começam diferentes? Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque você acordou com clareza. Você sabia exatamente o que precisava fazer. Não perdeu energia discutindo internamente. Não desperdiçou atenção com ruídos desnecessários. Simplesmente fez o que precisava ser feito. Agora pense no contrário. Quando você acorda sem direção, qualquer coisa vira prioridade. Qualquer mensagem vira urgência. Qualquer problema pequeno parece maior do que realmente é. Não é o mundo que está desorganizado. É a mente que acordou sem comando. Se você não organizar a sua mente, você nunca vai conseguir arrumar a sua vida. Isso é uma verdade que o estoicismo entendeu há mais de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu em seu diário: a qualidade dos seus pensamentos é a cor que define sua vida. Ou seja, se seus pensamentos são confusos, apressados ou negativos, sua mente começa a operar nesse padrão. E com o tempo, isso transborda para sua rotina, seus relacionamentos, suas escolhas. Sua vida toda começa a refletir esse caos interno. Muita gente quer mudar de vida, quer ser mais produtiva, quer paz, quer foco, quer vencer a ansiedade, mas acorda todos os dias permitindo que a primeira influência venha de fora. Notificações, opiniões, comparações, culpa e autocrítica. Não tem como dar certo. É como tentar escrever um livro importante numa folha toda rabiscada. A verdade é simples. Você precisa começar pela mente. É ali que está o seu centro de comando. É ali que nascem suas decisões, seus medos, sua coragem. E se você não tem controle sobre o que acontece dentro de você, vai passar a vida sendo empurrado por tudo o que acontece fora. Então escute com atenção. Comece o seu dia com você. Antes de abrir qualquer notificação, feche os olhos e se pergunte: o que eu preciso fazer hoje? O que realmente importa? O que está me tirando a paz?
Isso depende de mim? Essa simples pausa feita todos os dias pode mudar completamente o seu nível de clareza e presença. Outra prática poderosa e que muda completamente o jogo é: escreva seus pensamentos. Sim, escreva mesmo. Pegue papel e caneta ou o bloco de notas no celular mesmo. Não precisa ser nada extraordinário. Não precisa mostrar para ninguém. Só escreva o que está na sua cabeça. Quando você escreve, você tira o pensamento do ar e traz para a terra. Você o enxerga, entende, questiona e ajusta. Enquanto o pensamento está apenas na mente, ele parece absoluto. No papel, ele vira argumento. E argumento pode ser reorganizado. E muitas vezes, aquilo que parecia um monstro era só uma sombra mal interpretada. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. As palavras que ele escreveu para si mesmo atravessaram séculos e chegaram até nós porque ele teve coragem de olhar para dentro. Faça o mesmo. Escrever cria distância emocional. E distância emocional cria discernimento. Quando você escreve suas prioridades, o dia deixa de ser uma sequência de interrupções e passa a ser uma sequência de escolhas conscientes. Quando você escreve o que te preocupa, você reduz a impulsividade. Quando você escreve o que quer construir, você fortalece o foco. Isso gera efeito real. Você procrastina menos, reage menos por impulso, discute menos por desgaste, cansa menos por excesso mental, porque uma mente organizada não desperdiça energia tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Tenha suas anotações. Mesmo que ninguém nunca leia, você vai se ler, e isso já muda sua postura diante do dia. Uma mente organizada cria um dia mais estruturado. Um dia estruturado gera decisões mais maduras. Decisões maduras produzem resultados mais estáveis. E estabilidade gera confiança. Confiança não nasce de motivação, nasce de clareza repetida. A ordem que você busca começa dentro da sua cabeça. A paz que você implora começa com seus próprios pensamentos. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Você precisa dominar as próximas horas. Criar ordem dentro de si é assumir o comando da própria mente antes que o mundo assuma por você. É parar de reagir e começar a decidir. É simples, mas não é comum. Se essa lição mexeu com algo em você, escreva nos comentários. Minha mudança começa na mente. Não como frase bonita, mas como decisão. Porque quem organiza a mente, organiza o dia. E quem organiza o dia começa a organizar a própria vida. Hoje, você não precisa vencer o mundo. Precisa apenas assumir o leme das próximas horas. E isso começa dentro. Prática 2. Pare de se preocupar o dia inteiro. Quanto do seu dia você gasta tentando controlar o que não pode? Em porcentagem mesmo. 10%, 30%, 60%? Seja sincero, quanto tempo você perde pensando no que alguém disse? No que alguém pode pensar? No que poderia ter acontecido diferente? No que talvez aconteça amanhã? Se você colocasse isso numa planilha, ficaria assustado. Quantas horas do seu dia vão para lugares onde você não tem nenhum poder real? Quantas decisões são tomadas com base em algo que está fora do seu alcance? Quantas emoções você entrega gratuitamente para situações que já passaram? Epicteto dizia algo que parece simples, mas que muda completamente a forma de viver quando aplicado de verdade. O segredo da paz é não lutar contra o que não depende de nós. Mas isso não é filosofia distante, é matemática diária. Se você gasta energia onde não tem controle, o que sobra para agir onde realmente tem? Essa distinção é o ponto central da sua liberdade, porque quando você tenta controlar opinião, resultado, passado, futuro, você começa o dia já perdendo. E quando começa o dia perdendo, passa o resto das horas tentando compensar. A verdade é que você não controla o que as pessoas pensam, mas controla o que faz nas próximas 2 horas.
Você não controla o passado, mas controla a lição que decide aplicar hoje. Você não controla o futuro, mas controla a preparação que escolhe fazer agora. Sempre existe algo sob sua responsabilidade, mas muitas vezes você está olhando para o lugar errado. E sabe por quê? Porque assumir responsabilidade exige coragem. É mais fácil culpar o cenário do que ajustar a própria postura. Talvez você esteja esperando reconhecimento no trabalho há anos. Você não controla se alguém vai te valorizar, mas controla o quanto evolui, o quanto se posiciona e o padrão que aceita para a própria carreira. Talvez, dentro de casa, exista desrespeito disfarçado de costume, palavras que ferem, falta de consideração. Você não controla a maturidade do outro, mas controla o limite que estabelece, o que tolera, a forma como se posiciona. Talvez seus filhos estejam desafiadores e você sinta que perdeu a autoridade, mas ainda controla o exemplo que dá, o tom da sua voz, a firmeza da sua constância. Em todas as situações, você não controla o comportamento deles, mas controla sua resposta. Só que cada vez que você terceiriza o controle, você enfraquece sua própria autoridade sobre o dia. E aqui está a virada. O mundo vai continuar sendo imprevisível. As pessoas continuarão sendo falhas. Situações continuarão escapando do seu controle. Mas a forma como você responde a isso determina a qualidade das suas próximas horas. Quando você foca no que depende de você, algo imediato acontece. Seu grau de ansiedade diminui, sua mente organiza, você age de forma objetiva. Você para de desperdiçar energia tentando mudar o vento e começa a ajustar as velas. O estoico não tenta controlar o mundo, ele controla a própria postura diante do mundo. Quer um exemplo prático? Pense nisso na vida real. Alguém te critica injustamente, mas você não controla a boca do outro. Controla se vai perder 40 minutos ruminando aquilo ou 40 minutos executando o que precisa ser feito. Isso é domínio do dia. Sabedoria não é vencer todas as situações, é não se perder dentro delas. Enquanto você insistir em focar no que está fora, vai continuar se sentindo pequeno. Mas no momento em que decide cuidar da única coisa que está completamente sob sua responsabilidade, suas escolhas nas próximas horas, algo muda. Você não precisa controlar tudo. Precisa apenas assumir responsabilidade pelo que está nas suas mãos agora. E isso é mais do que suficiente para transformar o seu dia. Prática 3. Mate a preguiça antes que ela cresça. Vamos ser honestos, você sabe exatamente quando ela aparece. Não chega gritando, chega sussurrando. Depois eu faço. Só mais 5 minutos. Amanhã eu começo. No início parece pequeno, inofensivo, mas é nesse ponto que o dia começa a escapar das suas mãos. A preguiça não é apenas ficar parado, ela é o hábito de adiar o que você já sabe que precisa fazer. É a negociação silenciosa que você faz consigo mesmo e quase sempre perde. Hoje você adia 10 minutos, amanhã adia uma tarefa. Depois adia um compromisso e quando percebe, o dia inteiro foi conduzido pela inércia. Epicteto alertava: não comece o dia entregando-se ao conforto, porque o início define o ritmo. Se você cede logo cedo, envia uma mensagem clara para si mesmo: eu não estou no comando. E quem não assume o comando cedo, passa o resto do dia tentando recuperar terreno. Aqui está a verdade dura. Você não vai vencer a preguiça esperando motivação. Motivação é instável. Disciplina é decisão. Dominar o dia não é sentir vontade, é agir antes da vontade aparecer. A grande armadilha é acreditar que não fazer agora não tem custo, quando na verdade tem. Cada adiamento fortalece o hábito de adiar, cada pequena rendição enfraquece sua autoridade interna. E isso se acumula. Mas a saída não é fazer tudo de uma vez. É começar pequeno e imediato.
Não pense no dia inteiro, pense nos próximos 10 minutos. Assim que ouvir seu despertador, levante-se, arrume sua cama, tome seu café, envie a mensagem que precisa enviar, comece o primeiro parágrafo. Faça a primeira ligação. Movimento gera movimento. Se você, assim como eu, já se rendeu à preguiça, você não é fraco. E isso não é um desvio de caráter. Você apenas repetiu o caminho mais confortável por tempo demais. E o confortável sempre cobra juros. Tempo perdido, energia drenada, autoconfiança reduzida. Disciplina não nasce de inspiração. Nasce da decisão de agir mesmo com resistência. Então seja direto com você agora. O que você está adiando hoje? Porque aquilo que você evita agora volta mais pesado amanhã. A preguiça só cresce quando você alimenta. Corte na raiz. Não amanhã. Agora. Escreva nos comentários. Hoje eu ajo. Quem você será no fim do dia depende do que você decide fazer nos próximos minutos. E este minuto já começou. Prática 4. Não viva para agradar os outros. Você já parou para pensar quanto do seu dia é guiado pelo medo do que os outros vão pensar? Quantas decisões você ajusta antes mesmo de agir? Quantas ideias você segura? Quantas palavras você engole? Às vezes ninguém disse nada, mas você já se julgou antes. Esse medo não grita. Ele sussurra, ele aparece em forma de prudência. Melhor não. E se criticarem? E se acharem estranho? E assim, sem perceber, você começa a viver numa versão reduzida de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: é tolice sofrer por causa da opinião daqueles que nem sabem o que é bom ou ruim. E pense no peso disso. Se você precisa da aprovação dos outros para agir, você entrega a eles o controle do seu dia. Porque sempre haverá opinião. Se você tentar algo novo, alguém terá uma crítica. Se você ficar quieto, alguém vai interpretar esse silêncio de forma negativa. Se você crescer, alguém questionará sua competência. Se você falhar, alguém vai querer te usar de exemplo. A opinião nunca para, então a pergunta é simples. Você vai deixar que isso decida suas próximas horas ou o seu dia? E ainda mais perigoso, vai deixar que isso decida sua vida? Opinião não é sentença, não define seu valor, não determina seu caminho. O estoicismo ensina algo muito prático. Preocupe-se com sua consciência, não com os aplausos, porque no final do dia, quem deita com suas escolhas é você. Pense nisso na vida real. Aquele projeto que você adiou porque alguém disse que não é para você. Aquela mudança que você evitou por medo de parecer irresponsável. Aquela ideia que você nunca compartilhou por medo de ser julgado. Quantas horas do seu dia já foram moldadas por essa antecipação de julgamento? Isso é perder a autoridade. Dominar o dia é agir pelo que é coerente com seus valores, não pelo que é confortável aos olhos dos outros. Não é sobre ser arrogante, é sobre ser íntegro. Sêneca dizia: ser desprezado por quem não tem valor é um elogio. Às vezes a crítica é apenas o barulho que surge quando você decide sair da média. Você não precisa da permissão de ninguém para agir com coerência. Quem vive buscando aprovação, vive se diminuindo para caber nas expectativas dos outros. Quem age por convicção pode até ser questionado, mas dorme em paz. E aqui está o ponto central. Se você não domina sua necessidade de aprovação, alguém domina suas decisões. E quem domina suas decisões, domina seu dia. Prática 5. Você primeiro. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisa sempre ajudar, agradar, estar disponível, que pensar em si mesmo é egoísmo, que colocar suas necessidades em primeiro lugar é frieza. Mas existe uma verdade que a vida ensina, às vezes tarde demais. Você não consegue sustentar ninguém enquanto estiver quebrado por dentro. Não dá para iluminar o caminho dos outros com a própria luz apagada.
Não dá para carregar o peso do mundo quando você mal aguenta o seu. Os estoicos entendiam algo essencial. A verdadeira força nasce da ordem interior. Tentar consertar tudo ao redor enquanto você está desorganizado por dentro é como tentar secar o chão com a torneira aberta. E o que acontece quando você ignora isso? Você começa a ajudar com ressentimento. Começa a se doar esperando receber algo em troca. Sorri por fora, mas acumula cansaço por dentro. Cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que você precisa estar inteiro para oferecer algo verdadeiro. Marco Aurélio sabia que, antes de governar Roma, precisava governar seus próprios pensamentos. Essa lógica vale para qualquer papel que você ocupe. Se você é pai, mãe, líder, parceiro profissional, sua estabilidade interna define o impacto que você gera. E isso começa em atitudes simples. Dormir o suficiente, dizer não quando necessário, impor limites com respeito. Organizar sua própria mente antes de tentar organizar a dos outros. Você não precisa estar perfeito para ajudar alguém, mas precisa estar consciente do que está acontecendo dentro de você. Porque quando você se abandona para sustentar tudo ao redor, o preço vem em forma de exaustão. E exaustão não constrói dias fortes, ela apenas faz você sobreviver. Dominar o dia também é saber preservar sua energia. É decidir onde você se doa. É escolher quando parar. É entender que autocuidado não é luxo, é direto, é respeito próprio, é estratégia. Você não é responsável por tudo, mas é responsável por si. E quando você se prioriza com equilíbrio, você se torna mais estável, mais presente, mais lúcido. E isso melhora tudo ao redor. Então hoje, antes de tentar resolver o mundo, resolva o que está dentro. Antes de aconselhar, alinhe-se. Antes de exigir equilíbrio dos outros, encontre o seu. Antes de carregar mais responsabilidades, fortaleça a própria base. Platão dizia que o maior bem que podemos fazer aos outros é nos tornarmos pessoas melhores. Percebe a profundidade disso? Ser melhor não é vencer debates, não é provar valor, não é se sacrificar até o esgotamento. Ser melhor é estar mais consciente, mais estável, mais inteiro. Porque quando você cuida da sua mente, suas decisões melhoram. Quando protege sua energia, sua presença melhora. Quando se respeita, ensina respeito. E isso impacta tudo. Seus filhos sentem, sua parceira percebe, seu trabalho reflete. Autocuidado não é isolamento, é preparação. É usar o seu dia para se fortalecer por dentro, para que aquilo que você oferece aos outros venha de um lugar saudável e não de carência ou exaustão. Então pergunte-se com honestidade: eu estou me respeitando? Estou cuidando da minha energia? Estou sendo coerente comigo? Porque quando você responde sim para isso, a mudança não é mística, ela é prática. Você passa a organizar melhor o próprio tempo, fica menos reativo dentro de casa, chega ao fim do dia com menos culpa e mais clareza. Isso não constrói uma vida perfeita, constrói uma vida sustentável. Uma vida que você consegue manter sem viver no limite. Hoje, comece a se escolher, não como egoísmo, mas como responsabilidade. Porque quem aprende a se cuidar se torna mais forte para servir. E quem se fortalece por dentro começa a transformar o que está ao redor. E isso é domínio real do dia. Prática 6. A resposta é agir. Quantas decisões pequenas você adia todos os dias? Não decisões gigantes, pequenas. A mensagem que você precisa responder, a tarefa que levaria 20 minutos, a ligação que resolveria um mal-entendido. Você sabe que deveria fazer, mas não faz. E o curioso é que isso ocupa sua mente o dia inteiro. Você não executa, mas pensa. Não resolve, mas carrega. Não age, mas se cobra. E assim, o dia vai ficando pesado, não porque era difícil,
mas porque você acumulou pendências simples que exigiam apenas movimento. A maioria das pessoas não está travada por incapacidade, está travada por adiamentos repetidos, e cada adiamento pequeno enfraquece a sensação de comando sobre o próprio dia. O estoicismo ensina algo que incomoda. Pensar demais é uma forma sofisticada de procrastinar. Os estoicos não esperavam sentir vontade, não aguardavam confiança plena. Eles faziam o que precisava ser feito. Você não precisa ter certeza absoluta para enviar aquele e-mail. Precisa apenas apertar enviar. A vida começa a mudar quando você para de organizar pensamentos e começa a organizar movimentos. Porque a dúvida cresce no silêncio da inércia. A ansiedade se alimenta da paralisação. E a clareza não nasce da reflexão infinita, nasce do passo dado. Você acha que vai entender tudo antes de começar? Não vai. Você acha que precisa estar pronto para agir? Não precisa. Você não descobre se é capaz pensando sobre isso. Descobre fazendo. Marco Aurélio escreveu: pare de falar sobre o que o homem bom deve ser. Seja. Pare de planejar em excesso. Pare de esperar o momento ideal. Pare de transformar desculpas racionais em estratégia. Haja. Quantas vezes você diz: quando eu tiver mais tempo, eu começo. Mas o tempo nunca aparece. A agenda nunca fica vazia. O cenário nunca se alinha. A academia não começa quando você se sente disposto. Começa quando você veste o tênis. A conversa difícil não melhora na sua cabeça. Melhora quando você a tem. O projeto não avança quando você pensa nele. Avança quando você escreve a primeira linha. Enquanto você espera, a vida não pausa. E o que era só cautela vira estagnação. Se você não age, você entrega o controle do seu dia para o acaso. Vira espectador da própria rotina. Sabe aquela conversa que você vem evitando? Ela precisa acontecer. Sabe aquela rotina que você prometeu criar? Ela começa hoje. Sabe aquela decisão que você empurra há meses? Ela precisa sair do campo mental e entrar no real. Você sabe o que precisa fazer, só não está fazendo. E aqui vai algo que precisa ser dito com clareza. Você não vai acordar um dia totalmente confiante, preparado e motivado. Isso não existe. A prontidão vem depois do movimento. A confiança vem depois da tentativa. A segurança vem depois da repetição. Quem espera estar pronto antes de agir nunca sai do lugar. O mundo está cheio de ideias brilhantes que nunca saíram do papel. Cheio de planos guardados, cheios de intenções que morreram na fase da análise. E isso é triste. Porque não importa o que você sabe, importa o que você executa. Conhecimento sem ação é peso, disciplina sem prática é ilusão. No fim do dia, é você com suas escolhas. Pensar alivia momentaneamente, agir transforma de verdade. Você precisa agir antes de se sentir pronto, precisa fazer antes de entender tudo, precisa dar o primeiro passo. Porque quem age não espera a vida mudar. Constrói a mudança enquanto anda. Prática 7. Seu poder é maior do que você imagina. Você sabe qual é uma das formas mais silenciosas de perder o controle do dia? Duvidando de si antes mesmo de tentar. Quantas vezes você já se conteve numa reunião? Já deixou de enviar uma ideia? Já evitou começar algo porque pensou: não estou pronto? Essa dúvida não parece grave, mas ela corrói decisões. Você não se expõe, não arrisca, não se posiciona. E o dia passa em modo reduzido. O problema é que você pensa: é só hoje. Só que não é só hoje. É hoje somado a ontem. É hoje repetido amanhã. É o acúmulo silencioso de dias vividos pela metade. Um dia reduzido parece pequeno, mas uma sequência de dias reduzidos constrói uma vida encolhida. Você não percebe na hora,
Percebe anos depois, quando olha para trás e sente que poderia ter ido mais longe. Não por falta de talento, mas por ter hesitado sempre um pouco antes de agir. E é assim que a dúvida diária se transforma em limitação permanente. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará sua força. O problema é que muitas vezes você entrega esse poder antes mesmo de usá-lo. Você já enfrentou dias difíceis, já suportou perdas, já continuou mesmo quando estava cansado, já superou coisas que na época pareciam impossíveis. Isso não é discurso motivacional, é o histórico da sua vida. Existe evidência concreta de que você aguenta mais do que imagina. Você já resolveu problemas que achava que não teria estrutura para enfrentar, já tomou decisões sob pressão. Já se levantou depois de cair emocionalmente. Mas ainda assim, em situações menores, você recua. Recua ao não enviar aquela mensagem que poderia abrir uma porta. Recua ao não defender sua ideia com clareza. Recua ao não pedir o que você merece. Por quê? Porque você deixa o medo falar mais alto, porque por um instante a ansiedade ocupa o lugar da razão e sua percepção acontece através da lente da falta e não do que você já conquistou. Quando você assume que é capaz, não pode mais usar a dúvida como desculpa, não pode mais entregar o volante da sua vida para os seus medos. Acreditar no próprio poder não é se achar invencível, é parar de agir como se fosse incapaz. É reconhecer que sua história já provou sua força. É levantar a mão na reunião. É iniciar o projeto mesmo imperfeito. É ter a conversa difícil. É enviar a proposta. É se posicionar sem pedir permissão emocional. É ter coragem de se fazer ser respeitado, independente do ambiente. Você não precisa estar totalmente seguro. Precisa estar disposto. A confiança não vem antes da ação, ela cresce depois que você se movimenta. Você não acorda confiante. Você se torna confiante quando faz o que estava evitando. Quando você começa a agir com mais convicção, algo muda de forma prática. Você fala com mais clareza, decide com mais convicção, perde menos tempo se comparando. Você ocupa o próprio espaço. Você sustenta sua própria palavra. Você termina o dia sabendo que não se encolheu. E isso altera o ritmo do seu dia. Dominar o dia também é isso. Não permitir que a própria insegurança dite suas escolhas. Você não precisa de mais validação. Não precisa que todos concordem com você, ou que consigam enxergar o caminho que sua intuição te diz para percorrer. Você precisa de mais decisão, de confiança em si mesmo. Hoje, em vez de perguntar, e se eu falhar, pergunte, e se eu for capaz? E haja como se a resposta fosse sim. Porque quando você decide agir apesar da dúvida, algo maior começa a se organizar dentro de você. Isso é domínio. Não domínio do mundo, domínio do seu dia, domínio de si mesmo. Sua palavra passa a valer mais do que seu medo. Suas metas pesam mais do que sua insegurança. Você não acorda esperando motivação. Você acorda decidido. Você não espera que o cenário seja perfeito, você ajusta sua ação. Você não pede permissão emocional, você executa. E isso muda algo muito concreto. Você termina o dia com respeito por si mesmo. Não é sobre vencer tudo, é sobre não se trair. Quando essa postura se repete, a sua vida começa a refletir esse padrão. Você confia mais em si porque cumpre o que promete. As pessoas passam a perceber consistência. Oportunidades aparecem porque você está em movimento, não esperando. Não é que tudo ficou fácil, é que você ficou mais sólido, e solidez gera direção. O seu dia só pertence a você quando suas ações confirmam isso. E no final, poder não é o que você sente, é o que você faz. Sua vida não muda no discurso, ela muda quando você faz o que disse que faria.
Então escolha uma prática e comece hoje. Não espere estar pronto, não espere estar inspirado, apenas haja. Assuma o comando de verdade. Não aceite mais viver uma vida limitada, abaixo de quem você pode ser e se tornar. E, se esse vídeo falou com você, então se inscreva e deixe seu like, que saberei que ficou até o final. Aqui você não vai encontrar atalhos, vai encontrar disciplina, clareza e responsabilidade. E isso transforma dias, e dias transformam destinos. Obrigado por assistir.